Vi! Bom, gente, pra quem não sabe, Vi está aqui, ele vai se apresentar, tá? Mas o Vi é um amigo meu de longa data. Então, o chat coloca exclamação Vi Martins aí, sigam o Vi em todas as redes sociais. Vi, se apresenta aí pra galera, fala um pouquinho de você. E aí, pessoal, tudo bom? Queria agradecer a Si primeiro pelo convite. Eu Imagina. adoro bate-cabeça, eu assisto todos. E a Si a gente já se conhece faz muito tempo, por conta da música mesmo. Uhum. E eu sou o Vi Martins, eu tô aqui pertinho da Si, sou da cidade de Marília. E eu sou músico há mais de 10 anos. E trabalho cantando e tocando com banda cover, eventos de casamento, formatura. Se vocês me chamar, eu tô indo, né, Si? O Vi tá fazendo tudo. Ele começa tipo Pô, terça e vai até. e vai, eu preciso pagar os boletos, né? Vi, conta pra gente um pouquinho, assim, que a gente, lógico, vou perguntar dos covers e tudo mais, mas eu quero saber como é que estão seus projetos autorais, assim, como é que tá isso? Então, se eu tenho bastante coisa anotada em papel, assim, tem algumas coisas com alguns amigos que inclusive você conhece, mas a gente não tá divulgando, que a gente está esboçando algumas coisas. Uhum. E a ideia é a gente tentar colocar alguma coisa em prática, assim, para esse ano, se der tudo certo, de alguma coisa autoral, mas tem muita gente que pergunta se eu tenho, tipo, vontade de fazer alguma coisa solo, assim, com o meu Sim. nome, mas eu nunca tive muita essa pira, assim. A ideia é a gente fazer uma banda mesmo, colocar o nome de uma banda e a gente colocar, tipo, a galera toda, assim, para trabalhar e fazer alguma coisa autoral. Certo. Bom, gostaria que você me contasse também sobre essas suas, como posso dizer, empreitadas aí, junto com Edu Falaschi, né, que eu vi que você tá participando. Eu sei que você já participou uma vez. Conta pra gente um Participei. pouquinho essa, eu acho que não só de fã, né, mas Sim. inspiração e tudo mais. Conta pra gente. Ah, o Edu, ele foi uma influência grande para mim como vocalista quando eu era moleque. Eu acabei conhecendo o Angra na fase dele, quando ele tinha acabado de entrar. E aí depois que eu fui conhecer a fase do André Matos, que aí tipo me apaixonei também. Mas o Edu tipo acabou sendo uma referência grande para mim aqui nacional. E eu tive o privilégio de cantar com ele em 2019, que aí foi o mesmo esquema do que tá rolando agora. Ele lançou um concurso para selecionar pessoas para cantar com ele na turnê. E aí eu mandei o material e acabei sendo selecionado e cantei com ele na cidade de Paulínia, que é perto de Campinas. Foi Certo. num teatro gigante lá, foi bem legal. O Aquiles estava na banda. E aí eu cantei uma música com ele que é a minha música, tipo assim, sempre foi a minha música preferida do disco, que eu acabei fazendo a voz do Hansi do Blind Guardian. Ai, E ai. agora ele está fazendo de novo o mesmo concurso com a mesma ideia. E aí eu mandei mensagem para ele falando assim: quem já participou pode participar de novo? Ele falou assim: claro, pode mandar. Aí eu mandei o material e aí vai estar rolando esse concurso durante esse mês e parece que o resultado sai, se eu não me engano, acho que é dia 1º de maio. A gente tá pertinho, então, hein? Tá, já tá quase. Socorro. 20 dias. Nossa, super perto. E se você colocou nas suas redes sociais, eu acho que eu vi qualquer coisa no Instagram, Tá, né? tá. É, porque a ideia do concurso é assim: eu mando material para eles no e-mail da Uhum. produtora dele e eles vão avaliar lá. Mas aí tem uma das regras é postar no Instagram e pedir pra galera ir lá no post, tipo, marcar o Edu pedindo para eu participar e tal. Eu coloquei a cidade de Bauru, que é aqui do ladinho, né, Si? É, mais E perto. aí, tá perto e aí, tipo, se rolar vai ser sensacional, né? E, meu, você já viu que já tá, acho que no terceiro, quarto lote, né? De Bauru que eles vão vir tocar, né? Sério? Já vai esgotar. E eu não fui nesse lugar ainda que é Ah, o Vila eu Rondon. fui no Angra lá. É Você foi, muito né? legal. Muito legal. Muito legal. É, legal. É, se eu não for participando, eu vou pelo menos assistir. Tá certo. Galera, então segue lá o Vi, principalmente no Instagram, pra vocês engajarem lá, mandar o arroba, enfim, marcar ele, marca o Edu, pro Vi ganhar aí, né? A gente quer ver alguém Isso aí. representando o interior, né? Óbvio. Seria bom. É Vi Martins, arroba Vi Martins Músico, tudo junto. Tá tudo certo. Ah, tá certo. Silvio colocou certo aqui no Ah, fechou. exclamação.
que tá... Ai, a Rafa já tem uma pergunta pra você, ó. Queria saber do Vi, sendo ele um músico, queria saber qual a música que mais marcou a vida dele nesses covers que ele faz. Ó, a música da minha vida, Rafa, eu tatuei ela no meu braço aqui, inclusive. Eu não sei se vai dar pra ver, mas é Don't Stop Believing do Journey. Nossa. É a música da minha vida por conta de toda a história, todo o contexto dela. E é uma música que eu gosto desde a adolescência. E é uma música, tipo assim, que me marcou muito, sabe? Pelo lance do que ela fala de você literalmente não desistir, de não parar. Então, essa é a música da minha vida, assim. Journey é uma banda que eu gosto muito. Falando em desistir e não parar, eu ia fazer essa pergunta mais pro final, mas já que entramos no contexto. Vi, você tem um sonho, assim, como músico pessoal? Eu não digo porque, cara, as pessoas ajudam a gente a construir o sonho, a gente sabe disso. Mas o sonho seu, o que é o seu maior sonho como músico hoje? Ó, se hoje eu me sinto muito realizado pelo fato de eu conseguir fazer uma coisa que eu amo. A gente se identifica muito nisso, né? Uhum, Você também dá para sentir, tipo assim, o amor que você tem pelo que você faz. E a gente é privilegiado, porque tem muita gente que vive, né, que trabalha fazendo aquilo que, tipo, infelizmente ele não gosta, ele faz porque ele precisa, por necessidade, né? uhum. Então, só pelo fato de eu conseguir fazer, pagar minhas contas, me sustentar, assim, fazendo aquilo que eu sei de fazer de melhor e o que eu amo, assim, eu já me sinto muito privilegiado. Mas o lance de sonho é uma coisa que, tipo assim, é o combustível pra gente. A gente não pode parar de sonhar nunca, né? Uhum. Porque, tipo, uma pessoa que não acorda, tipo, com sonhos assim, ela já tá morta por dentro, né? Então eu tenho muita vontade de tipo, ser reconhecido como um músico, assim, tipo, que teve uma carreira legal, que de alguma maneira, tipo, eu consegui alcançar pessoas com a minha arte, seja fazendo aquilo, tipo assim, que partiu de mim mesmo, como coisas autorais, ou, tipo, representando outros artistas, que é o que eu tenho feito muito no momento, de uns anos para cá. Então, eu tenho muita vontade de, quando eu tiver mais velho, um sonho que eu tenho muito, assim, é de, tipo, explorar essa minha profissão lá para fora. Principalmente lá para a Europa, assim, eu tenho muita vontade de ir para lá e ver como que funcionam essas coisas lá, sabe? Aham. Então é uma coisa que, tipo, eu vou fazer, assim, tipo, é uma coisa que eu tenho em mente, assim, de me programar já, desde já, para ir me aventurar lá para fora. É, o pessoal fala que é bem doido, né? Sim, eu tenho amigos que estão para lá, e aí, tipo, eles vão me contando, mas eu tenho muita vontade de ir, sabe? Aham. Para não Tem ficar que naquele ir. lance assim, ah, e se eu tivesse ido, será que tinha sido legal? Será que tinha quebrado a cara? Pelo menos eu vou e vejo como é que é, né? Ah, tá certo. Tem mais pergunta. Vamos lá. Qual foi a música mais difícil que você já cantou na sua vida? Ó. Ó, a música mais difícil. Eu não, eu acho que depende, tipo assim, de situações. Tem muita música difícil que eu faço de acordo com as bandas que eu canto, né? Mas eu acho que uma situação que foi bem difícil para mim foi quando eu cantei com o Edu, porque eu tava muito nervoso. E era tipo assim, era uma música só, era uma coisa rápida, mas era uma estrutura gigante. Tinha muita gente assistindo, não teve ensaio, não teve como passar a música, Nossa! tipo, Que era na loucura! hora. E na hora que eu fui cantar, isso eu não contei pra ninguém. Tipo, tem o teleprompter que passa a letra da música, que é uma TVzinha que fica no chão do palco. Aham. E o Edu, até antes da gente de começar o show, ele falou: Ó, fica tranquilo, que tem a letra, caso tipo, você esquecer, alguma coisa assim. E aí, na hora que eu fui cantar, o teleprompter parou de funcionar. E E aí, tipo aí? assim, e aí ainda bem que eu tinha ela na cabeça, mas era aquele negócio assim, né? Tipo, nossa, se eu tivesse dependendo disso, né? Ferrou! Aí ferrou. Mas foi, tipo, deu tudo certo. Eu tenho esse vídeo no meu canal no YouTube completo. Foi um vídeo que deu uma repercussão muito legal na época. Até hoje tem repercussão dessa participação. E eu acho que foi um dos momentos mais difíceis, assim, foi isso. Mas já teve outras situações. Eu fico nervoso quando eu vou cantar em casamento, por exemplo. Sério? Eu achava que não. Por Eu fico, quê? sim. Eu acho que de todos os trampos que eu faço de rotina,
O de casamento é o que eu fico mais nervoso, porque é um momento que você não tem margem de erro nenhuma, né? Caraca, você tem um Se ponto. você erra, você estraga o momento ali, né? E geralmente é uma situação que você tá com uma roupa mais, né, engomadinha, então você não Cê tá é muito à louco. vontade. Então, dos que eu faço de rotina, o casamento é o que eu fico mais nervoso, assim. Aham. E eu acho que de momento, assim, a música mais difícil foi essa mesmo. Eu acho que se rolar uma segunda vez, vai ter o frio na barriga, mas Vai eu acho que eu vou rolar. me divertir mais, sabe? Vai ser um Não, vai momento mais. rolar. A É gente isso tem aí. certeza. Gente, vai todo Tomara. mundo engajar nesse negócio aí, hein? Pelo amor de Deus. Me ajudem. Vi, quando que você começou a cantar? Quando que você percebeu? Porque assim, você toca, você faz outras coisas, você é meio que multi-instrumentista assim. Às vezes você produz suas coisas, que eu sei. Mas quando que começou essa parte do canto, assim? Foi muito jovem, muito novinho, muito criança? Conta pra gente. Foi. O lance do canto foi totalmente despretensioso, porque o meu primeiro contato com música foi violão, por conta de que na minha família, por parte de mãe, tem muita gente que toca. Então, meu avô tocava, tem tios, tem primos. Então, eu via eles tocando em festa de família, essas coisas, e eu ficava fascinado, né? E aí, tipo, era aquela reunião mesmo, onde tá todo mundo ali comendo, conversando, e gente tocando e cantando. E aí, no meio desse bolo, eles iam me explicando como que eram alguns acordes, aí eu ia tentando junto. E aí eu comecei a dar umas cantaroladas, assim, por cantarolar. E aí meu tio falou assim, cara, até que você leva jeito, você é afinado. Você podia fazer aula de canto. E aí, na minha cabeça, criança, eu falei assim, cara, mas tem gente que ensina a gente a cantar, a gente não nasce sabendo, né? Tipo, não é um dom, assim, dos céus. E aí, tipo, eu fui aprender melhor o violão e, naturalmente, eu fui pegando gosto pro lance de tocar. E o meu tio que me passou as coisas, ele falava assim, ó, independente do que você for tocar, tenta sempre cantar junto. Independente do que você for fazer, se for música de voz feminina, masculina, inglês, português, canta. Tipo, tenta criar esse hábito de tocar e cantar. Porque esse tio meu, se ele é formado em violão clássico e pelo fato dele ter estudado partitura, tudo, ele não consegue tocar e cantar hoje em dia. Eu não sei fazer isso, eu sabia que sou pianista, Você é né? também pianista, Eu não né? sei fazer isso, Então, não. pelo lance do que ele fez, ele foi meio que educado assim. Então, por conta dele não conseguir, ele falou assim: cara, você É pode verdade. começar do jeito mais certo, né? Para quem quer cantar também. Mas meu tio toca pra caramba. Pra mim, até é meio assustador ele não conseguir cantar, né? Porque vocês que estudam essas partes mais difíceis de erudito, assim e tal, vocês tocam pra caramba, né? E aí eu fui pegando gosto e tal. E aí o meu despertar de vontade de cantar mesmo foi quando o Iron veio pro Brasil no Rock in Rio 2001, que estavam Ai! anunciando que era a volta do Ah, Bruce Dickinson e tal. E até então eu ouvia Iron Maiden, gostava, mas eu nunca tinha tido contato visual de vídeo com Iron. Você vê que é absurdo, né? que Mas na época não loucura! rolava isso. Ah, é lógico. Eu tinha contato de encarte, de assistir videoclipe, por exemplo. E aí, quando anunciaram que o Bruce ia voltar e tal, e, tipo, aquilo foi a programação do ano para mim. Assim, eu falei, nossa, Nossa. sensacional. E até então eu gostava muito de tocar, né? Violão, e achava muito louco guitarra. E aí, quando eu vi o show do Iron, o Bruce correndo pra lá e pra cá, cantando pra caramba, com a bandeira, assim, no Trooper. Aí eu falei assim, cara, é isso que eu quero fazer. Tipo, foi o meu start, assim. E aí foi quando eu fui começar a investir em lance de estudar canto. E aí você fez aula assim, aqui no interior mesmo? Você... Eu fui estudar em São Paulo. Ah, isso eu não sabia. Eu estudei, eu fiz um pouco de conservatório lá no Souza Lima. Olha só. E depois eu fui estudar com o Leandro Cassoilo, que atualmente hoje é vocalista do Viper. Que massa, Eu cara. estudei com o Lê durante uns 2 anos. Que da Acho que foi em hora. 2008. Ele foi meu professor, e é meu professor para sempre, assim. Vira e mexe, às vezes eu preciso tirar alguma dúvida, a gente marca uma aula meio esporádica online mesmo, assim, mas o Aham. meu professor mesmo, assim, foi ele. E aí eu fiz outras coisas, estudei com outras pessoas e tal. Mas o primeiro, assim, que me incentivou, inclusive, para ser professor foi o Leandro, que era outra coisa que eu também não tinha muita pretensão. Entendi. Mas hoje você atua como professor, além da parte de trabalhar na noite, de fazer casamentos e tudo mais, ou não? Como é que tá Eu isso? fiquei. Então, a parte de professor, a parte didática, eu parei em agosto do ano passado. Uhum. Eu dei aula por 12 anos de canto.
E aí começou a entrar muito conflito, se de trampo mesmo, de conseguir conciliar o show com o lance de dar aula. Então tava muito puxado, porque eu ia emendando, tipo, a Si sabe como que é a minha agenda, tipo, que nessa semana tá uma loucura. Eu vou fazer, acho que Hoje você tem show, que eu sei, que eu vi. eu acho que são 6 shows em 5 dias essa semana. Mano, ele é louco, né, velho? E aí, tipo assim, eu pegava essas rotinas da semana, e aí às vezes o último show era no domingo, que nem é o caso dessa, e aí segunda eu tinha que dar aula da 1 da tarde às 10 da noite. Nossa, não Com a voz descansava. cansar, e aí, tipo, não tava rendendo. Sabe quando você não tá conseguindo fazer do jeito que merece ser, né? Uhum, E aí eu, tipo, falei com o pessoal da escola que eu trabalhava lá na Foco e falei, ó, pra mim não tá dando mais, tal. E eu sempre gostei mais de palco, né? Eu sempre uhum. gostei mais de show, de estrada, de ver gente nova. Então, tipo, eu gosto muito de dar aula, foi uma coisa que me ajudou demais. Mas entre um e outro, assim, eu prefiro investir no lance dos shows mesmo. Entendi. Bom, aí ó, pra quem perguntou, a Rafa tá perguntando assim, algum cantor famoso que inspirou, pelo visto foi o Bruce Dickinson, né? Foi o Bruce Dixon. Inclusive, eu tô com a biografia dele aqui que eu tô lendo de Ai, novo. eu não li essa biografia, é Você boa? não leu? Não, Eu não vou li. emprestar para você. Ah, eu quero Você ler, vai quero sim. adorar, é muito boa. Da hora demais. É, o Bruce é o meu herói, assim, da voz em todos os sentidos. Eu me inspiro nele não só como cantor, mas na vida dele, assim, também. Ele é um E cara é um muito cara inteligente, né? muito, tipo, ele é hiperativo, é um cara doido, assim, tipo, que Parece a gente, né? parece a gente, exatamente, sim. É uma versão nossa, assim. Cara, porque Então eu eu amo, vou até a noite, eu não sei que hora que eu. Amanhã também, eu não sei que tá hora que eu. vendo? E você quer falar de mim, você tá bem mais doido. Eu tava falando pra galera aqui antes. Falei, gente, amanhã eu acho que eu paro 1 da manhã. Eu vou sair daqui, eu vou lá no Xerifes. Eu preciso fazer alguma coisa. Nossa! Eu vou. Mas a gente precisa fazer essas coisas, senão a gente Precisa. endoida, né, Não, Si? você ia ficar maluco. Maluco. Não, é bom, precisa mesmo, senão a gente não aguenta. Vi, você tem outros vocalistas que você se inspira, que você gosta, além do Bruce? Tenho o Steve Perry, que foi vocalista do Journey, tipo, é um herói para mim também. Gosto muito dele. No Brasil, eu gosto muito do Edu, o André Matos foi um heróizão para mim, assim, também. Uhum. Eu tive a oportunidade de ver 2 shows dele, antes dele morrer. Eu gosto muito do Leandro Cassoilo, bem antes dele entrar no Viper. Até um dos motivos de eu estudar com ele é porque eu sempre gostei muito da voz dele. E. Ah, o Dio, gosto muito do Dio também. Muito. Esse eu não tive a oportunidade de ver, mas eu adoro ele também. Sensacional. São os meus heróis, assim. Eu tenho algumas pessoas que me influenciaram demais, assim. Tem algum outro vocalista ou vocalista que não é do meio, né? Tipo rock and roll assim, que você também gosta Ah, bastante? tem. Eu fui semana passada, até assim, estava em Curitiba também. Eu Ah, fui é ver a verdade. Alanis Morissette. Eu gosto muito da Alanis desde criança, assim. Ela é maravilhosa, Ela né? é uma cantora rock pop, assim, mas foge dessa praia mais de metal, né? Uhum. Mas ela é uma cantora que eu adoro. Gosto muito da Alanis, ela também me influenciou bastante. De uma leva mais nova, assim, tipo, tem o Bruno Mars, que eu gosto muito também. É muito bom, é um cara que vai render bastante durante muitos anos ainda, né? E é um show que eu também quero muito ver, tenho muita curiosidade de ir. Eu tenho o privilégio também de conseguir tocar as coisas que eu gosto, sabe? Sim, então, tipo assim, com as bandas, a gente acaba focando muito nessa praia mais do rock, Uhum. mas às vezes fazendo algumas coisas solo, eu consigo tocar algumas outras coisas fora dessa vertente, como, por exemplo, o pop. Então aí dá para cantar o Bruno Mars, dá para cantar Backstreet Boys, por exemplo. Eu vou aventurando nessas coisas de pop, assim, tudo que você imaginar. E você gosta, Então, né? eu tipo, gosto pra caramba, porque como você vai estudando canto, você acaba estudando várias coisas e você acaba dando aula para pessoas que gostam de vários tipos de coisas diferentes, né? Uhum. Então, aí, tipo, eu acabo ouvindo e às vezes conhecia umas coisas que eu achava legal, outras coisas que eu conhecia só de ouvir falar e não conhecia a música, então dá para aproveitar bastante. E uma curiosidade, como que é você preparar a sua voz?
durante esse período, assim, principalmente essa semana é uma semana que você tem vários shows, vários horários, às vezes você tem 2, 3 do mesmo dia. Como que você se prepara, assim, né? Tipo, Hoje, tem algum ritual, alguma coisa? hoje em dia, se, tipo, eu não sei se é porque eu tô ficando velho, mas o que eu mais preciso é dormir. Sério, se eu durmo, minha voz, tipo, recupera muito, assim. Então, o sono hoje é o melhor remédio que eu tenho. Que bom. E, tipo assim, é a ideia de você pensar que a gente sempre faz o comparativo com o atleta, né? Porque você também está tendo um gasto físico, você também trabalha com musculatura. Óbvio que às vezes numa intensidade diferente, mas, por exemplo, tipo assim, é um lance profissional você fazer seis shows, né, na semana, por Sim. exemplo. Então, tipo assim, tem gasto físico, você precisa estar bem preparado em relação, tipo, de saber que você não tem mais 20 anos, né? Então, na Uhum. época que é igual um atleta com 20 anos, ele, tipo, tá voando, né? E às vezes tem muitos fatores que não influenciam, tipo sono, ou às vezes rolês, e bebida. E aí, às vezes, conforme você vai ficando mais velho, você já precisa, tipo, ir tomando alguns certos cuidados se você quiser render bem no lance do trampo, né? Mas vai de cada um, né? Tipo, é muito lance de organismo. Tem gente que, tipo, leva uma vida muito louca e aquilo não influencia em nada na voz dele, né? Uhum. Eu já, tipo assim, eu tomo mais cuidado com o lance de dormir mesmo. Eu acho que é o que eu mais preciso, porque se eu consigo descansar, aí no outro dia minha voz já acorda melhor. Não tem nada assim que você coma ou, sei lá, algum suco, alguma coisa assim que você fala, isso aqui ajuda, isso não ajuda. Nada Não, assim. não, antes tinha bastante coisa assim, tipo, que eu tomava cuidado com o lance de alimentação, que nem. Era mais um lance de coisas que às vezes ia prejudicar Ah, do que entendi. coisas que às vezes ia ajudar, sabe? Uhum. Mas hoje em dia, tipo assim, eu tenho uma vantagem de que eu não tenho muita pira com essas coisas, tipo de ar-condicionado muito gelado. Uhum. Eu tento, tipo, tá com o meu corpo bem, fazer exercício para a imunidade não baixar, para tentar não ficar doente, resfriado ou qualquer outro tipo de coisa. E o lance de alimentação, uma coisa que me ajuda, assim, é o lance da maçã, que tem muita gente que fala assim, nossa, a maçã ajuda a cantar melhor, mas na verdade ela tem substâncias que a gente fala que são adstringentes, que é de limpeza, então ela ajuda às vezes a limpar mesmo, assim. Pra gente que fala muito que nem você, se tipo o lance do Socorro. trampo, né? A maçã ajuda para dar uma Ó, boa limpada. dica aí, galera. Ó, vou levar essa dica. Porque Mas eu tipo, no odeio fruta, geral, eu não como nada. sério, se Uhum. Não gosto. é mesmo. É mesmo. Mas dá para você substituir com um suquinho. Um suquinho, né? Ah lá, ó, o Silvão falou, anotei. Muito bom. Temos mais pergunta? Temos. Qual o estilo de. Como que é? Qual o estilo da banda que você quer criar, que vocês estão criando? Aí, ó, o pessoal já vem querendo spoiler. A gente vai, a gente acho que não vai rotular, mas Uhum. vai girar em torno de alguma coisa mais do que a gente gosta de ouvir, que é mais hard rock com um pouco de heavy metal, assim, a gente vai transitar por essas duas linhas. Entendi. E aí a gente vai ver, né, se a gente vai fazer em português, se a gente vai fazer em inglês. A gente já tem bastante ideia de música mesmo, mas o que a gente vai fazer mesmo tal, a gente vai ainda sentar e pensar sobre, né? Mas é Entendi. uma coisa que a gente quer botar para fora mesmo aquilo que a gente é, sabe? Tipo, para o pessoal ouvir e falar assim, ó, aqui somos nós mesmos. Aqui é o que a gente gosta, aqui é o que a gente que fez, a gente que compôs, a gente que escreveu. Então é mais de deixar aí pro mundo mesmo assim o que a gente é, né? Porque aí quando a gente tem esse privilégio também de conseguir expressar através da música o que a gente gosta, o que a gente está passando no momento, se vai ser tipo temático, se vai ser de experiências de vida de cada um. Mas é uma coisa que a gente tipo tá meio em off, mas logo logo a gente vai tipo soltar assim para todo mundo ver o que é, vocês vão gostar. Ah, vamos marcar de vir aqui pra todo mundo contar, né? Vamos, vamos. Os caras vão Vamos. adorar. Vi, vamos caminhar aqui pros finalmente, que eu sei que você tem horário. Eu deixei aqui uma pergunta do meu roteirinho aqui. É mais difícil cantar em português ou em inglês? Ou pra você não tem distinção? Porque o que eu mais escuto aqui quando vem vocalista é porque português é muito mais difícil. Porque não sei o quê. Porque, enfim.
É uma Eu curiosidade. acho, eu acho mais difícil também por conta de que a língua inglesa ela é uma língua mundial, né? Então é mais fácil para, eu acho que para o lance da dicção, para o lance de linguagem, principalmente para o rock, né? É mais fácil para você ir adequando. Não, não são todas as bandas que conseguem fazer sons legais em português, mas Uhum. tem bandas que fazem assim que eu fico de cara, falo assim, putz, sensacional, porque é difícil compor mesmo, né? Então, eu acho mais fácil em inglês também, mas quem consegue fazer em português, eu tipo tiro o chapéu, porque não é fácil, Você tem é alguma difícil. preferência, assim, na hora de você fazer os seus shows, quando você tá principalmente solo, em Inglês, inglês? Uhum, eu tenho preferência, eu gosto mais. entendi. Porque eu acho que eu me identifico mais, né, por conta das influências mesmo e das coisas que eu tipo gosto de ouvir desde criança, daquele lance de ir prender a letra olhando encarte de CD. Uhum. Então, tipo, desde a época que eu era criança, às vezes jogando videogame também, né, tipo, que tinha os jogos em inglês, que às vezes você ia novinho procurar em dicionário para ver o que estava querendo dizer. Então, eu sempre tive essa curiosidade e o inglês eu acho que ele abraça melhor no lance da música, sim. Entendi. Bom, se alguém do chat tiver mais alguma pergunta, a hora é agora. Se você tivesse que escolher entre Iron Maiden e Kiss, quem você escolheria? Nossa, é difícil para mim. Peguei É na ferida. difícil. Eu falei, chat, que hoje eu ia ser maldosa. Nossa, sim, é muito difícil. Eu já Iron. vi as duas ao vivo, as duas, tipo, entraram na minha vida de criança. Eu gosto, tipo, por igual, assim, acho que dos álbuns todos. Perguntaram para mim esses dias qual é o álbum ao vivo que você mais gosta? E eu fiquei entre o Live After Death do Iron e o Alive 3 do Kiss empatado, assim. Eu falei assim, cara, eu não consigo colocar E, um melhor. e se for algum show? Tem algum show que é melhor? Ou do Kiss ou do Iron? Ah, eu acho que a primeira vez que eu vi os dois eu chorei por igual. Mas eu acho que a banda que mais me influenciou, assim, se eu tivesse que escolher uma banda para eu ouvir a vida inteira, acho que seria Iron Maiden. Porque eu sou um fã de Iron meio idiota, assim, comparado com a galera mais das antigas, que às vezes, eu ouço Iron até o Fear of the Dark. Eu Aham. gosto de todas as fases, eu gosto muito da fase do Blaze, eu gosto muito da fase do Paul Diano. Sério? Você. Olha só. Eu gosto muito, assim, eu gosto muito dessas fases novas, assim, depois de Fear of the Dark, Brave New World, eu adoro esses CDs mais pra cá. E eu tive a oportunidade no mês passado de cantar com o Bruno Sutter, Ai, é que verdade! é o Iron Maiden que eu tenho tributo, a gente acompanhou ele em dois shows aqui no interior, que foi em Presidente Prudente e Botucatu. E Aham. aí a gente conseguiu ficar conversando no Nossa, que backstage, legal! E assim. aí? E o Bruno Sutter, ele também é meio igual eu, assim, sabe? Ele gosta muito dessas fases todas do Iron. E eu falei, nossa, conheci alguém que gosta sem ser a fase do Bruce, porque a fase do Bruce é a minha preferida, ele é o meu herói da vida. Mas o Iron, para mim, não se resume só em Bruce Dickinson e Paul Diano, né? Eu gosto muito do Blaze mesmo, assim, eu gosto da fase dele. Uhum. E das músicas e tal. Então eu acho que se eu fosse escolher uma banda, seria o Iron, com muito pesar no coração. Mas o Iron acho que é a banda da minha vida mesmo. Que da hora, meu, que da hora. E um jogo favorito? Você já falou que você gosta de jogar videogame, né? A gente joga, com certeza o pessoal queria saber. Um jogo Ó, favorito, assim. falando de um jogo que me marcou muito na infância e um jogo que eu gosto muito atual, assim, da infância foi o Chrono Trigger, que é um jogo de RPG. Ai, Silvão! O Silvão adora esse Silvão, jogo. É o Silvio. sério, Silvão, nossa, tipo, o Chrono pra mim é um É jogo, tipo lindo assim, que esse eu, jogo. É nossa, lindo eu esse jogo. amava a história, tipo, era Tudo. sensacional. E tudo, porque tipo era um jogo que demorava para você terminar. Era um jogo que tem mais de 10 finais diferentes. E tipo, nossa, marcou minha infância demais. Eu adorava jogar assim. E hoje em dia, tipo, um jogo que eu gosto de época de escola para cá é o God of War. Boa Muito assim, escolha, eu boa gosto escolha. muito da Jogou novo? não joguei, mas Doideira. eu dei umas olhadas no YouTube, nas coisas e tal. Tá sensacional, né? É muito bom. Bom, Vi, estamos finalizando.
Exclamação Vi Martins vai ficar até o final da minha live. Hoje eu vou até às 9. Força, hein? Tamo aí. Depois eu ainda tenho o meu terceiro turno de hoje Meu ainda. Deus do céu. Não pode, a peteca não pode cair. Mas, Vi, queria agradecer demais. Obrigada por ter vindo. Já queria que você tivesse vindo aqui antes, você sabe disso. Tentamos, não deu certo, mas eu que agradeço o convite. Sim, você sabe que eu sou seu fã, Ai, você, tipo eu sou assim, é sua uma, fã. uma referência pra gente aqui que tá no interior, tipo assim, a Para, Si cara. é sensacional e é uma amigona, a gente, tipo, sempre se deu super bem, eu torço muito por você em todas as coisas que você Eu faz. também por você. E pra mim, tipo assim, é um privilégio, tipo assim, um prazerzaço estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E vida longa a Si, vida longa ao bate-cabeça. E fala aí, qual é a agenda pra galera que quer te acompanhar, quer te ver final de semana? Beleza, gente. Ó, eu sempre posto a minha agenda no Instagram, então se vocês me seguirem lá, eu tô sempre postando. A dessa semana eu lembro, mas da semana que vem eu nem sei onde que eu vou tocar, Fica porque em paz. é assim a minha vida, eu tenho que olhar na agenda. Mas essa semana tá bem legal. Eu vou tocar hoje na sede do Motoclube, então é um show que eu faço que é bem exclusivo ali para eles e faço no Xerifes também, que é Uhum. mais um hard rock clássico assim acústico. Amanhã amanhã eu toco no Paiol com um trio acústico também. Sábado é só evento particular, eu toco num casamento, numa festa particular, num aniversário. E domingo a gente toca com o Kiss, que a gente ressuscitou esse Kiss e assim vai estar Vou lá. estar lá no domingo, já reservei minha mesa já. Sensacional. Então esse Kiss é um Kiss que a gente montou faz muitos anos e a gente fez alguns shows, tipo, a gente tocou em Jaú, Bauru, tocamos aqui em alguns lugares, mas já faz acho que uns 2, 3 anos que a gente não toca. E a gente resolveu se reunir para, tipo, se divertir mesmo, tocar as músicas que a gente gosta, tá entre amigos, tipo, que Sim. a gente gosta e se conhece faz muitos anos. Então tá todo mundo convidado também no Paiol a partir das 6 horas da noite no domingão. Bom, é isso, galera. Vi, obrigada, muito Obrigado a você, sucesso. Si. Que você sempre prospere na sua vida. Você sabe que eu desejo tudo de bom pra você, não só saúde e felicidade, mas que você tenha sempre muito sucesso na sua carreira. Que eu sempre vou estar torcendo aqui. E obrigada e espero que você volte com as novidades, né? Sim, vamos marcar. Assim que tiver mais coisa nova, eu aviso você e a gente marca. Fechou, Vi. Obrigada, viu? Obrigado a Um você, beijo. Si. Pessoal, beijo pra vocês. Si, Beijo. bom Até mais. trabalho. Obrigada. Bom Tchau. trabalho pra você também. Tchau, Vi. Tchau.